suas mãos o controle da embarcação. Mas se tento o timão controlar, quase deixo o barquinho afundar, pois meus braços não podem a força do mar suportar. Cristo então me estende sua mão e controla a embarcação. Sorrindo pra mim me oferece a salvação. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Depois que entreguei a Jesus o rumo da embarcação, não tive mais medo das ondas do alto mar. Em breve irei atracar no mar onde a água é cristal, e onde estarei para sempre liberto do mar. Só então saberei como foi que Jesus até ali me guiou. Só então saberei como foi que ele o barco salvou. Finalmente atraco no cais, que alegria poder encontrar os barcos de irmãos que também chegaram ao lar. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto de oração ao nosso Deus. Hoje é quarta-feira, culto de oração. E para começar, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Salmo número 34, no versículo de 19, de 15 a 19. Vamos meditar? Diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhe extirpar a terra a memória. Clamam o justo,
e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Sabemos que estamos vivendo em um momento muito difícil de nossa vida, mas pode ter certeza de que Deus está conosco. Ele está nos protegendo, Ele está guiando o teu povo, está cuidando de cada um de nós. Vamos ser gratos a Deus sempre por isso, irmãos. Ele mesmo nos prometeu na tua palavra, que diz assim: estarei contigo todos os dias da sua vida. Então, vamos crer nas promessas do Senhor, de que Ele está conosco e vai estar sempre até o final. E para continuar o culto dessa noite, vamos convidar agora nosso irmão Lucas para cantar um hino especial. Sonhei que fui pro céu, um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, um lago de cristal. Ouvi um coro de anjos e eu também cantei. Foi quando um jovem me tocou, chamou meu nome e eu olhei. Me perguntou: você não lembra mais da igreja no interior? Eu era só um menino ali, você o meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Um dia então você orou e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. E um rapaz chegou me dizendo: você me trouxe luz, pois deu um livro a outro alguém, falando de Jesus. Jogaram fora o livro, encontrei-o e o li. Jesus tocou meu coração e por isso estou aqui. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Um a um foram vindo, formando uma multidão. Vidas ganhas porque eu amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou. Na terra ninguém viu, mas os céus revelou. Eu sei que lá no céu ninguém irá chorar, mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus então chegou, tocou em minha mão,
e disse: filho, obrigado por dar teu coração. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Hoje eu sou tão feliz. Amém. Irmãos, neste momento, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus através do nosso pastor, Felipe Souza. Olá, boa noite. Que bom que você escolheu separar esses momentos para juntos ouvirmos a palavra do Senhor. Que alegria é poder estar em nossas casas e invocar a Deus em nosso lar para ouvi-lo, para atendê-lo. E nesse momento eu quero convidar você a fechar os seus olhos como você está mesmo, para juntos pedirmos ao Espírito Santo a iluminação para compreendermos o texto bíblico. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Pai, nós estamos aqui, cada um em nossas casas, com a plena certeza de que podemos sentir a Tua presença. Entendemos de que o Senhor é o Rei do Universo, é o Criador de todas as coisas. E acima disso, o Senhor também é o nosso Pai, é o nosso amigo e o Senhor está perto de nós. Pedimos que ao abrir a Tua palavra, possamos ter a iluminação do Teu Santo Espírito para ouvir a Tua voz e para atender a Tua voz. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando nós olhamos então para o cenário mundial, como ele tem se configurado, nós podemos nos perguntar, será que Deus de fato tem um controle da humanidade? Será que Deus ele tem um controle das doenças, das situações difíceis que têm acontecido? Quando nós estudamos um pouquinho a história de Jó, nós percebemos que aquilo que aconteceu no passado também acontece hoje. Não as doenças, não os problemas, mas o poder inquestionável de Deus. Eu quero convidar você, nesse momento, a fazermos um estudo cuidadoso sobre o capítulo 1 do livro de Jó e descobrir segredos e mistérios impressionantes. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jó, no capítulo 1. Vamos ler alguns versos selecionados e aí ao longo, então a gente vai fazer algumas pausas para ler o texto bíblico, tá ok? Então vamos ler então o versículo 1 do capítulo 1 do livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A região de Uz ficava próximo do deserto de Midian, onde Moisés passou ali cerca de 40 anos. Os estudiosos apresentam, apesar de haver algumas controvérsias, de que o possível escritor, o possível autor do livro de Jó tenha sido o próprio Moisés, tornando assim o livro de Jó o livro mais antigo da Bíblia a ser escrito, antes mesmo do que o próprio livro de Gênesis. E enquanto Moisés estava lá no deserto, fugindo do faraó, Moisés então tem conhecimento dessa história e pôde então relatar com minúcias as preciosidades dos diálogos, da história, da importante história desse livro. Só que quando nós conhecemos um pouco sobre essa história, nós temos a tendência a imaginar
de que o personagem principal, mais importante desse livro é o próprio Jó, já que é o nome que leva o livro. Mas na verdade, o personagem principal da história não se trata de Jó, se trata do próprio Deus. O motivo pelo qual a história de Jó se dá é por conta de uma queixa, de uma afronta que o próprio Satanás faz em torno do caráter e da integridade de Deus. Satanás então questiona não se Jó era de fato fiel. Satanás não estava preocupado com a fidelidade de Jó. Satanás estava preocupado em fazer disso um método, uma estratégia de alcançar o caráter de Deus, que era aquilo que ele havia confrontado desde o começo lá no céu. No céu, ele confrontou a mesma coisa. Será que Deus ele realmente é digno? Será que Deus de fato merece a nossa adoração? Era isso que estava na mente de Satanás, quando então impulsionou Deus a ir contra Jó. Só que o que Deus fala sobre ele são coisas fantásticas. Um homem correto, um homem reto, um homem justo. E Deus agora enobrece e reconhece a integridade desse homem. E não é por menos, quando nós vamos agora para o versículo 5, nós percebemos algumas características. O que é que torna Jó esse homem tão especial, tão importante? Olha comigo, acompanhe comigo no versículo 5 na sua Bíblia. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Essa é a primeira característica que torna Jó um homem tão especial. Além de ser um homem espiritual, além de ser um homem reconhecido na sociedade em que ele estava e reconhecido internacionalmente, lá na frente um pouco dos capítulos, nós vamos perceber que os amigos de Jó vieram de países diferentes. Então Jó não era apenas um homem reconhecido na sociedade em que ele estava, mas também mundialmente reconhecido. E o que marca, o que Deus dá ênfase, é uma característica singular da vida de Jó. Jó não era apenas um homem espiritual, mas cuidava e zelava pela sua própria casa, pela sua própria família. Jó tinha 10 filhos e, trazendo um pouco do contexto da época, a mulher ela não tinha valor ou um total significado se ela não estivesse ligada a um vínculo masculino, seja ela como filha, tendo um pai, ou seja ela como esposa, tendo um marido. Mesmo que ela fosse mãe, tivesse seu filho, mas não tivesse o esposo, a mulher não era de fato reconhecida naquela época. Mas Jó, ele valorizava, ia além do contexto social que ele estava inserido e todo o seu lar. Agora era blindado, porque ele levantava um altar na sua casa. Não apenas para ele e para a sua esposa, mas para todos os filhos em todas as casas que eles moravam. Isso nos mostra, amigos, que a prioridade de Jó estava alcançando também o seu lar. Quantas vezes nós perdemos tempo em nossa casa com discussões, com brigas, querendo provar quem está certo, quem está errado, quem tem que mudar, quem não tem que mudar, quem é o melhor, quem é o pior, e nós não paramos, nós não colocamos tempo para de fato buscar a Deus e invocar em nossa casa. Isso era um atributo que Jó fazia continuamente, porque a sua preocupação estava com que não apenas ele, mas com que a sua família tivesse de fato a salvação assegurada. E agora nós percebemos que as características, os atributos que Jó tinha não era exclusivamente dele. Ele fazia com que essas características alcançassem a sua casa. Porque nós não seremos salvos sozinhos. A nossa salvação, ela deve influenciar o lar onde nós estamos. Mas calma, você pode se perguntar, mas poxa, eu sou crente, eu sou cristão há 30 anos, há 20 anos, há tanto tempo eu tenho orado para que o meu esposo, para que a minha esposa, para que os meus filhos se acheguem à casa do Senhor e em nenhum momento Deus tem ouvido a minha oração. Sabe, eu quero te contar uma experiência de uma criança. Ele tinha apenas 7 anos de idade. E em uma certa feita, uma professora me procurou e falou assim: pastor, esse garoto ele disse que não acredita mais em Deus.
Então a gente fica um pouco preocupado, né? Atencioso, como que uma criança de 7 anos já tem convicção de que Deus não existe. E aí ele deu a resposta porque não acreditava. Ele dizia o seguinte, ele falava: pastor, eu tenho orado para que o meu pai pare de machucar a minha mãe, mas Deus não tem feito nada e meu pai continua a machucar a minha mãe. E ouvindo essa história eu fiquei até emocionado, porque ali era uma oração sincera. E aí fica a pergunta: será que Deus não está atento a essa necessidade dessa família? Será que Deus não se importa com as carências, com os problemas, com as lágrimas dessa criança? E aí a gente pode fazer uma série de interrogações, uma série de questionamentos. Mas quando eu olhei para aquela criança, eu respondi: amigo, Deus ele já respondeu a sua oração. Ele falou: mas pastor, como que Deus respondeu a minha oração se nada mudou? Ele falou: olha, só o fato de você ter falado com a sua professora, de ter falado comigo, nós vamos agora intervir e ajudá-lo a você lidar com o que está acontecendo. Sabe, às vezes Deus não responde a nossas orações, ou não responde o clamor que nós temos de uma maneira como nós queremos. Deus ele tem as suas maneiras e ele não pode impedir o livre-arbítrio de cada um. Apesar de que a dor, a ferida, ela é intensa, nós precisamos nos lembrar de que cada um tem as suas escolhas. E Deus ele está atento ao que está acontecendo na sua casa. Deus ele está atento ao que acontece na sua família. Mas a pergunta hoje é: quais são as escolhas que você tem feito para a sua família? Você tem demonstrado de fato que possui Deus na vida? O seu lar é de fato um pedacinho do céu? Continuando aqui ainda a história do capítulo 1, nós temos a descrição do verso 10. Satanás então começa a questionar e ele fala o seguinte: acaso não o cercastes com sebe, ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Olha, Satanás não tinha dúvida de que o que Jó possuía vinha das mãos de Deus. O que ele estava questionando não era o quanto de riquezas Jó tinha. O que ele estava questionando era como Jó tinha adquirido aquelas posses. Então estava evidente, e o próprio diabo reconhecia, de que era a mão de Deus na vida de Jó que o fez chegar aonde ele estava. E aí você pode fazer uma série de questionamentos. Mas espera aí, será que se eu não sou rico, será que o fato de eu não ter posses em grande escala, o fato de eu não ter grandes riquezas, isso significa que Deus não está na minha vida? Então quer dizer que Deus ele demonstra que está com os seus filhos quando este os abençoa? Bom, essa não é uma teoria de origem bíblica. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós percebemos que houveram homens ricos e homens pobres. Na verdade, o próprio Deus já nos alertou de que pobres sempre teremos conosco e temos que ter um olhar especial para eles. Quando nós estudamos o Novo Testamento, nós percebemos que o próprio Jesus era pobre. Se de fato ter riquezas, posses, bens em larga escala é uma evidência que determina a presença de Deus, a gente poderia dizer que Jesus e os discípulos não tinham o poder celestial. E você acha isso? O próprio Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Os apóstolos, então, eram homens iletrados, homens humildes. O mais habilidoso, talvez o que tivesse um poder melhor aquisitivo, era Judas. Então Deus, ele não mostra como evidência, como determinação de que ele está com você pelo quanto você tem. O que determina, o que mostra se você, de fato, tem a Deus, é se ele vive com você. Note, não é algo que você tem que mostra que Deus está com você. É se você o tem que vai, de fato, mostrar para as pessoas que você tem a Deus, que você pertence a Deus. Não tem um bem material, não tem uma conquista financeira, não tem um grau acadêmico que determine, que mostre, que evidencie que você pertence a Deus. Nada na terra mostra que você pertence a Deus. Mas o sangue de Jesus, a presença do Senhor na sua vida, é a maior evidência. Quando as pessoas olharem para você, elas não vão enxergar o seu nome. Sabe o que é que
a maior característica dos heróis da fé? Quando nós vamos para Hebreus, o apóstolo Paulo fala que o mundo não era digno daqueles homens. Ou seja, não eram eles que viviam. É o que de fato Paulo fala. Não eram eles que viviam, mas Cristo vivia neles. Então, se você quer mostrar uma evidência de que Deus está em sua vida, não é o quanto você tem, mas o quanto dele você tem. Se você é influenciado por ele, se você é modelado por ele, se você demonstra os frutos do Espírito Santo, é isso que mostra se você de fato tem a Deus em sua vida. Amigo, Deus não prometeu que todos os seus problemas terminariam. Ele disse que um dia todos eles teriam fim, mas ele não disse que seria agora. Ele não disse que seria do seu jeito. Não se assuste, não tenha medo, não duvide da onipotência de Deus ou da capacidade de Deus de guiar você, de conduzir você em sua jornada. E lembre-se, não se glorie na sua riqueza. Moisés fala, não glorie-se o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, porque é Deus quem concede tudo. E o próprio Satanás reconhecia isso. E avançando um pouco mais no capítulo 1, nós chegamos então ao versículo 16. E agora a gente tem um contexto cultural da época. No verso 16, nós encontramos a seguinte descrição. Falava este ainda, quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas, e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Bom, agora começa então as séries de tragédias que Jó enfrenta. Essas tragédias sucederam em duas etapas. Primeiro, Satanás se concentrou em alcançar e atingir as propriedades de Jó. Depois, Satanás tem um outro encontro com Deus e ele agora atinge a saúde física de Jó. E nesse momento, nós percebemos uma frase especial. Caiu fogo do céu mandado por Deus. Essa frase é importantíssima, porque diante das calamidades, diante dos problemas e doenças que o mundo possui, você pode fazer a seguinte pergunta: onde Deus está diante das calamidades? Onde Deus está diante dos problemas, diante das doenças, diante do sofrimento humano? Quando nós olhamos para o verso, nós percebemos que no contexto cultural da época, eles acreditavam que se eles recebessem grande bênção, aquilo viria de Deus. Se eles recebessem uma maldição, ou se eles tivessem algum tipo de problema, aquilo também viria de Deus. É evidente que esse contexto cultural se dá ao fato deles estarem ligados também a uma religião muito intrínseca, muito predominante. Um exemplo, se houvesse chuva, se o solo brotasse, fosse fértil, eles dedicavam a um Deus pagão. Então, o contexto cultural da época era todo ligado a uma fé falsa, uma fé ilusória. Um outro exemplo, quando os poderes militares nacionais, quando uma nação brigava com a outra, o que é que mostrava que um era vitorioso? Não era o poder militar. O que determinava a vitória, na concepção deles, era o Deus que eles defendiam, que eles acreditavam, que eles serviam. Então, acima do poder militar estava a crença em Deus. Então, tudo estava, na época, ligado, de fato, a uma questão de divindade. Então, se você tem muitos deuses, se você é um povo pagão que crê no politeísmo, quanto maior for o seu Deus, maior é a força da sua nação. E, logicamente, o contexto da época nos permite compreender isso. Que agora, na visão deles, Deus é quem estava enviando o fogo do céu para destruir. E nós entendemos pelo contexto de que não era Deus que estava enviando o fogo do céu, mas o próprio Satanás. Quando nós pensamos nisso, amigos, nós precisamos entender de que Deus não é culpado pelo sofrimento, Deus não é culpado pelos problemas, Deus não é culpado pelas situações que acontecem em nossa vida. E aí então você pode se perguntar, mas como que a gente pode entender isso? Por que tantas coisas ruins acontecem com a gente? É necessário realmente isso acontecer? Talvez você possa até indagar assim com Deus: Senhor, eu já entendi a lição, pode passar já para o próximo nível, o próximo episódio, porque eu já entendi, eu não preciso sofrer tudo isso não. Mas olha,
Deus nunca planejou sofrimento. O único sofrimento que a Bíblia relata que nós vamos passar e precisamos passar e com alegria é o sofrimento pelas renúncias pelo nome de Jesus. Ao escolher Jesus, nós faremos muitas renúncias, escolhas que poderão nos fazer aparentemente sofrer, como por exemplo escolher ser fiel a Deus e observar o sábado. Aparentemente você pode perder o seu emprego e passar por situações difíceis, mas esses tipos de sofrimentos, a Bíblia nos alerta: eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus tem promessas para aqueles que se mantêm fiéis às suas orientações, às suas ordens. E Deus não quer que você sofra. Sabe qual que é o problema? É que tem muita gente que está conformado com o que está passando. Sabe, eu conheço algumas pessoas e eles falam assim: não, vou dar um exemplo aqui. Não, o meu marido, ele tem tal e tal característica, ou a minha esposa tem tal e tal característica, mas eu sei lidar com ela, eu sei lidar com ele. E parece que eles se gloriam de saber lidar com uma característica negativa. E às vezes a gente pode falar assim: não, mas fulano age assim, é porque ele não é cristão. E às vezes nós admitimos certos sofrimentos julgando o fato de fulano ou ciclano não ser cristão. E aí vem a pergunta: isso é uma questão de ser cristão, ou é uma questão de caráter, ou é uma questão de ser um cidadão, de ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa respeitosa? Note, amigos, Deus nunca planejou o sofrimento. O único sofrimento, a cruz que nós temos que carregar, não são pessoas. Às vezes você pode pensar assim: não, eu estou aqui pensando no meu filho, mas essa é a cruz que eu tenho que carregar. Não, esse meu marido que Deus me deu, essa esposa que Deus me deu, esse trabalho que Deus me deu, é isso que Deus me deu, isso é a cruz que eu carrego. Isso não é verdade. A cruz que nós carregamos não são pessoas, objetos. A cruz que nós temos que carregar são as renúncias pelo nome de Jesus. Esse é o sofrimento que, se for necessário ter, temos que ter e ter com alegria. É o que Pedro fala em sua carta. Por isso, amigo, Deus ele está atento às calamidades, ele está atento às situações que ocorrem nesse mundo. Nós não podemos imaginar de que Deus não conhece as nossas lágrimas. Ele sabe quem você é. E para confirmar essa ideia, olha o que está escrito aqui no versículo 19. Diz o seguinte: eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. E agora vem o último servo dar a notícia: os seus filhos, Jó, morreram, todos os 10. Mas não só os seus filhos, a casa também foi totalmente destruída. Você já se imaginou recebendo uma série de más notícias, uma atrás da outra? Parece uma situação muito difícil. E eu quero agora abrir os seus olhos para uma coisa importante. Muitas vezes nós podemos imaginar de que nós somos fortes, né? E aquela ideia de que a pessoa que chora é a pessoa que demonstra fraqueza. Ou se você de fato é forte, você precisa carregar todo o fardo que você tem. Mas deixa eu te dizer uma coisa: aquela pessoa que é forte não é a pessoa que consegue carregar os fardos e acumular tudo para si. Forte é aquele que sabe desabafar. Forte é aquele que sabe perdoar. Forte é aquele que sabe chorar. Porque eu vou te dizer uma coisa: chorar não é fácil. Perdoar alguém não é fácil. Expressar os seus próprios sentimentos para alguém não é fácil. Então essa ideia de que aquele que não perdoa, aquele que é forte, aquele que não chora, aquele que é forte, não, nós temos que aprender a cuidar da nossa saúde mental. A saúde física ela é importante, a saúde financeira ela é importante, mas a saúde mental ela também é muito importante. E nós temos que hoje fazer uma reconsideração sobre o conceito de força que nós temos e entender de que abaixar a guarda não é sinal de fraqueza. É entender de que a força de Deus ela é maior do que a nossa. E é justamente ouvir de Deus o que ele falou para Josafá. Quando ele fala assim: olha, não tenha medo do que vai acontecer,
Porque essa luta não é de vocês. Essa luta ela é minha. E Deus agora ele se coloca à disposição de cada um de nós para aliviar o nosso fardo. Olha, Deus sabe o motivo das suas lágrimas. Deus sabe o motivo de você não conseguir pegar no sono quando coloca a sua cabeça no seu travesseiro. Sabe, muita gente não sabe o que é isso. Tem gente que ao dormir, coloca a sua cabeça no seu travesseiro, tenta pegar no sono e não consegue. E não é por causa de insônia, não. São preocupações, ansiedades, situações adversas que atingem a nossa vida e que só Ele sabe. Quantas coisas nós passamos, amigos? Quantas lágrimas já foram derramadas? Quantas coisas você já pediu a Deus, clamou, intercedeu? E só você sabe. Isso é um relacionamento pessoal que você tem. Deus ele está atento à sua saúde espiritual, mas Ele também está atento à sua saúde emocional. Jó, quando ele recebe todas as notícias que abalam emocionalmente ele, Jó ele fica arrasado. E sabe o que vai acontecer lá no futuro? Logo depois desses acontecimentos, os 3 amigos de Jó chegam para ele. E sabe como é que eles ficam por 7 dias e 7 noites? Em silêncio. Em absoluto silêncio. Por quê? Porque naquele momento o silêncio era a melhor palavra que os amigos de Jó poderiam dar para ele. Era um estado emocional abalado, triste, dolorido, perder os filhos, perder os bens, os servos, os animais. Não é fácil. Eu fico imaginando, amigo, o que é que hoje tira o teu sono? O que é que hoje de fato incomoda você? Troca de fardo com Deus. Para de levantar as suas armas. Abaixa as tuas armas. Deixa Deus operar na tua vida. Deixe Deus lutar por você. Já chega de você lutar no campo de batalha. Abre oportunidades para Deus agir na sua vida. Deixe Deus ser Deus para você. E no versículo 20 ao versículo 22 são os últimos relatos da primeira atuação de Satanás contra Jó. Eu quero ler para você os 2 últimos versos de hoje, o verso 20 e o versículo 21. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que declaração fantástica. Diante de tudo o que aconteceu, diante de tudo que Jó acabou de ouvir, de sentir, de sofrer, Jó agora levanta os seus olhos para o céu e fala: bendito seja o nome do Senhor. Não porque os meus filhos morreram, não porque a minha casa foi destruída, mas porque Deus tem o controle de tudo, a despeito de qualquer situação. E isso, amigos, é a última reflexão que eu quero trazer para você essa noite. Deus, Ele tem o controle do mundo, mesmo quando aparentemente tudo está pelo avesso, destruído, acabado. Deus ele está acima de qualquer situação, acima de qualquer guerra, acima de qualquer batalha. Deus ele pode ter o controle da sua vida. Quando você olhar para as séries de doenças, quando você olhar para o cenário em que esse mundo se configura, lembre-se, estas não são evidências de que Deus não se importa. Estas não são evidências de que Deus está longe. Estas são evidências de quem o ser humano é sem Deus. Quando Deus, quando Jesus, quando o Espírito Santo, quando toda a corte celestial voltar, o reino que eles vão instaurar é um reino perfeito, um reino soberano. E nós vamos perceber o contraste de que esse mundo, o sofrimento desse mundo, não é culpa de Deus. Mas de fato são escolhas que o ser humano fez. Só um exemplo para você: o isolamento social. Às vezes nós vemos as autoridades falar sobre isso, mas a Bíblia já falava sobre o isolamento social há muito tempo. Lá em Levítico, sobre as doenças, sobre a praga da época, não era o coronavírus, não era a chikungunya ou qualquer outro tipo de doença, de enfermidade. A praga da época era a lepra.
E na concepção antiga também a menstruação era um problema sério no contexto social, no contexto cultural da época. E qual que era a ferramenta que eles utilizavam? O isolamento social. Então a Bíblia, ela é relevante até mesmo em nossos dias. E tudo isso já mostra o cuidado de Deus, a soberania de Deus diante de tudo que acontece. Mas a pergunta que eu quero encerrar e falar para você é o seguinte: Deus, ele é soberano em sua vida? Você consegue deixar as coisas no controle de Deus? Essa pode não ser uma resposta fácil de se dar, porque nós gostamos de ser inteligentes, né? Nós gostamos de ter o controle das coisas. Mas o que eu quero dizer para você hoje é o seguinte: deixe a sua vida no controle de Deus. Deixa os teus sonhos, as tuas aspirações, os teus desejos, a tua família, o teu lar, a tua vida acadêmica, a tua vida profissional, a tua vida amorosa. Deixe tudo isso nas mãos de Deus. Jó entendia de que Deus tinha o controle de tudo, mesmo estando na miséria. Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de você. Deus tem o controle dos seus sonhos. Ouça agora, amigo, e medite nesse louvor especial. Deus quer ter o controle da sua vida. Deus quer abençoar você. Perguntas a fazer. Não sei se alguém irá nos responder. Eles dizem que o tempo pode curar qualquer ferida. Cansei de esperar, mas numa frase tão antiga, já tantas vezes repetida, respostas encontrei. Entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Talvez a vida nunca traga explicações, mas Deus, em sua essência, é amor. Quando bater no coração tão forte dor, lembro, Deus tem uma grande obra em mim. Precioso é o tempo, mais do que qualquer conquista. Tem muito pra ensinar, e essa verdade tão antiga, se for real em minha vida,
aprender. Posso viver feliz sem entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz se entregar os meus caminhos ao Senhor. Amém. Após ouvir esse louvor especial, você consegue sentir a presença de Deus? Você consegue sentir Deus falando no seu coração? Você deseja hoje colocar a sua vida nas mãos de Papai do Céu? Você tem o desejo de permitir Deus operar em sua casa, mesmo que as coisas não sejam fáceis, mesmo que os teus sonhos não sejam conquistados, mesmo que pareça que as coisas que você mais desejou parece que estão mais distantes, está mais difícil, está mais longe. Não existe distância para Deus. Que Deus te abençoe poderosamente e cuide cada vez mais do seu lar. Entregue sua vida hoje a Jesus. Entregue sua casa a Jesus. Entregue sua vida, seu emprego. Entregue tudo para Ele, porque Ele entregou tudo por você. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, obrigado porque entendemos que o Senhor tem um controle de tudo. O Senhor tem um controle da nossa vida. O Senhor é Rei, soberano. E nós queremos te louvar por isso. Louvar porque temos tudo o que precisamos. E tudo o que precisamos é o Senhor. Nós não queremos provar nada para ninguém. Nós queremos apenas tê-lo. E Senhor, às vezes não é fácil não. Nós choramos, nós sofremos. E nós queremos nos entregar em tuas mãos. Pois sabemos de que o Senhor pode todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nos dá a tua paz, nos abençoa, nos livra do mal. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um forte abraço para você. Fica com Deus.